Olha, tem um movimento muito egoísta acontecendo por aí, de gente que quer escolher a dose da vacina contra a Covid-19 que quer tomar. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse tema, não é? Gente que acha que a vacina tal não faz efeito, e muito graças às fake news que estão sendo distribuídas por todos os lugares e redes sociais, não é? Aqui na nossa região, algumas cidades estudam adotar o fim da fila para quem se recusar a tomar a vacina. Vamos entender os detalhes então com a Alana Freitas, que está de volta com essas informações. Alana. Exatamente, Felipe. Como você falou aí, tem gente escolhendo qual vacina tomar, às vezes negando tomar a vacina que chega a ser disponibilizada para ela no momento lá da imunização. Tem gente que tomou uma vacina e achou no direito de tomar novamente uma terceira dose. Enfim, são muitas as situações que a gente tem enfrentado e tem acompanhado aí por cidades de todo o país. Não é diferente aqui na nossa região, mas as prefeituras da região de Campinas passaram sim a adotar medidas para reduzir essa recusa da vacina contra a Covid nos postos de aplicação, situação que ocorre quando os moradores aí optam por não aceitar imunizante de determinadas farmacêuticas, né, para tentar receber de outras fabricantes. Às vezes a pessoa até sugere que quer receber de uma ou de outra, lembrando que ontem em São Paulo, né, foi identificada aí um vírus, a Delta, né, que é a mutação do vírus, então tem um risco maior, já está em São Paulo, está no estado, então a imunização nesse momento é muito importante depois dessa variante identificada. Então agora, mais do que nunca, ninguém tem que ficar escolhendo vacina, não. Infectologistas e autoridades em saúde explicam que a vacinação tem efeito coletivo, ou seja, redução na transmissão do vírus ocorre quando aumenta o percentual da população vacinada. Então não é qual vacina que ele vai receber, mas se uma grande quantidade está vacinada, está imunizada. Como todas as vacinas utilizadas no Brasil possuem eficácia, já são aprovadas pela Anvisa, é preferível se imunizar quando chegar o dia do que aguardar e correr o risco aí de pegar a Covid-19. Esse é o conselho, não é meu não, é o conselho de especialistas da área, Felipe. Toda campanha de vacinação tem efeito muito mais coletivo do que individual. O objetivo é diminuir a mortalidade nessa faixa imunizada. Inclusive, não significa que não vai haver casos. O que está acontecendo? Uma pessoa ouve ali falar que uma pessoa se vacinou com tal vacina e acabou contraindo Covid. Então, aí vai ter uma diminuição. Não tem vacina com coberturas total de 100%, né? Mas se várias pessoas estiverem imunizadas, vai diminuir a circulação do vírus. A gente tem que bater nessa tecla o tempo todo, informar, porque isso é o mais importante. Por isso aí vai ter essas mudanças e as prefeituras estão adotando essas medidas, Felipe. Ô, Alana, você sabe que eu tava lendo agora, Botucatu, que tá fazendo aquele outro teste de vacinação também, assim como Serrana, na região de Ribeirão Preto, fez. Botucatu já teve uma redução aí de 83% nos novos casos de coronavírus por causa dessa vacinação coletiva que está sendo feita na cidade. Um teste também de 75% da população, né, todos maiores de 18 anos, mas mostra, não é, uma efetividade aí com relação a isso. Gente, é óbvio, não tem 100% de eficácia, como a Alana comentou. O risco existe. Mas antes estar vacinado do que não estar vacinado, pegar Covid, ter uma forma grave e acabar morrendo. Essa é a principal questão. Ô, Alana, vamos saber então, das principais cidades aqui da região de Campinas, quais as medidas que serão tomadas, se é que vão ser tomadas. Tipo chamadinha de escola, Alana, vamos lá. Exatamente, eu vou falar alguns exemplos de cidades aqui da nossa região, por exemplo, em Americana, Felipe. Americana já passou a usar o termo de responsabilidade desde o dia 1º. Quem se negar a tomar vacina por causa de marca vai ter que assinar um termo se responsabilizando e formando isso. Em Artur Nogueira ainda não há punição, o mesmo que para Campinas. Em Olambra vai ser encaminhado ao fim da fila direto, já é uma decisão da Prefeitura de Olambra. Então, se negou a ser vacinado, vai perder a vez naquele momento e vai para o fim da fila. Em Dayatuba, também discute já essa possibilidade de encaminhar para o fim da fila. Montemó, a pessoa assina o termo e é enviada ao fim da fila. Os dois. Em Morungaba, ainda não houve casos de recusa, segundo informou a prefeitura. Então, até o momento, o pessoal tem recebido bem lá as doses disponibilizadas, está seguindo bem. Então, não existe nenhum motivo lá para começar a pensar nisso nesse momento. Paulínia, não há planejamento de punição nesse momento. Em Pedreira também não houveram casos de recusa registrados, que é uma boa notícia. Parabéns para o pessoal dessas cidades. Em Santo Antônio da Posse, a Secretaria elaborou um termo de recusa para quem não quiser aí se negar a receber dose por causa da marca. Em Sumaré não houve registro também de recusa.
E Valinhos pretende criar uma ação com base jurídica, quer fazer tudo dentro da lei, está com essa preocupação aí a Prefeitura de Valinhos. Em Vinhedo, não existe punição até o momento, não existe informação também de estudo sobre punir. Então, essas são as informações até agora, lembrando que acaba que uma cidade adotando incentiva outras cidades a adotarem. Não é, Felipe? Mas tem que ter toda essa preocupação meio jurídica, não é? Pois é, até porque, minha gente, a história do fim da fila é o seguinte: é depois que começar a vacinação para maiores de 18 anos, ou seja, lá para o fim de agosto, não é? Se eu não estiver muito enganado com o plano de imunização do Estado. E aí a Alana reforçou essa questão da legalidade porque é uma dúvida bastante importante que tem surgido aí com essas histórias desses termos de responsabilidade, com essa história de fim da fila, se as prefeituras podem fazer isso, se existe, se a lei prevê algo nesse sentido. E você tem uma informação importante com relação a isso, né, Alana? A gente ouviu, inclusive, especialistas, Alexandre Rico, que é advogado especialista em direito administrativo, explica que no caso de jurar, as pessoas não são obrigadas a assinar o termo. Ele destaca que nem sempre o que é moralmente correto é legal, por isso as prefeituras têm que ter essa atenção aí. O que é legal? O que eu posso fazer? Porque às vezes, claro, a gente sabe que é errado negar a vacina, mas é correto fazer a pessoa assinar um termo? Enfim. A princípio da legalidade norteia atos de administração pública, o que significa que só a prefeitura, Estado, governos em geral podem obrigar a fazer alguma coisa se existir, é claro, uma lei que determine isso. É o que explica ele. A opinião também é compartilhada pelo advogado criminalista Franklin Gomes, que inclusive, Felipe, gravou um vídeo para a gente explicando melhor sobre o tema e a gente vai acompanhar agora. Um ponto importante sobre essa história de sommelier da vacina é justamente a necessidade da existência de uma legislação que permita à prefeitura de fato aplicar uma sanção, seja colocando no final da fila ou eventualmente uma outra sanção. Sem uma legislação que autorize a prefeitura, ela não poderá aplicar qualquer tipo de penalidade. Isso em razão do princípio da legalidade, que rege todos os atos da administração pública. Então tá aí, né, a informação de um especialista, as prefeituras têm que tomar cuidado aí com essas decisões justamente para não estar batendo aí, Felipe, a questão da legalidade, né? Ou se quer realmente aplicar, tem que estar dentro de lei, tem que ser proposta uma lei aí para deixar tudo dentro dos conformes, de acordo com o que determina a nossa legislação. No caso da lei, não é, Alana? Não é simples. Pode ser um projeto de lei, como pode ser um decreto também, tá? O decreto, gente, ele tem teoricamente um peso menor, mas o fato dele existir e ser publicado em diário oficial já dá essa sensação de legalidade, já juridicamente acaba sendo uma forma aceitável. Existe uma previsão legal, a análise é essa, tá? Existe uma previsão legal de punição conforme um decreto. Então, as cidades que estão simplesmente adotando por adotar vão ter que se enquadrar nesse sentido, porque senão os prefeitos podem responder por improbidade e também por abuso de autoridade. Então, existe essa questão aí que acaba sendo levantada. É óbvio, né, gente? A gente está falando de uma questão legal apenas para evitar um problema futuro, porque a gente sabe que imoral isso é. Eu vou querer escolher a vacina. Imoral. Em um momento em que o Brasil vive a crise que nós vivemos, com muitas mortes, a cada dia que passa mais mortes, batendo recordes, a região de Campinas também registrando casos e as pessoas querendo escolher a dose da vacina, tá errado em todas as formas, não é? Obrigado, viu, Alana? A Alana Freitas volta ainda nessa edição para comentar mais notícias aqui da nossa região e também vai falar sobre o aumento do gás, hein? Daqui a pouquinho a Alana volta com essa má notícia para o nosso bolso com relação ao aumento do gás, da gasolina e do diesel. Queria só fazer um comentário antes da gente ir embora para as participações. Ainda sobre essa questão da escolha de vacina, tem muita gente adotando o termo sommelier de vacina, não é? Sommelier, gente, vem daquela história de pessoas que experimentam vinhos, que guardam vinhos. Isso remete lá à Idade Média, na época da França, que carroceiros faziam essa experimentação dos vinhos antes dos reis e dos nobres para evitar que o vinho, ou para comprovar, não é? Se o vinho estava contaminado, se o vinho estava
envenenado, se o vinho estava em qualidade ou não, né? Se já não estava estragado, coisas assim. E isso acabou vindo com o passar dos anos e hoje o sommelier é uma profissão reconhecida, não é, de pessoa que entende de vinhos, guarda vinhos e faz essa prova aí para poder oferecer a melhor opção para o cliente, não é? Acabou sendo associado aí com a história de vacina, não é? Para quem quer escolher vacina, porque fica lá sendo um sommelier de vacina, não é? Eu quero tal, eu analiso que é melhor tal. Então é por isso que surgiu essa associação aí, tá? Isso em todo o Brasil.